Perfeito, perfeito. O senhor falou um pouco sobre ciência, então quer dizer que a ideologia de gênero ela não tem nada de científico, nada de biológico, ela é só então uma tentativa de construir o gênero da pessoa através da cultura, é isso? A ideologia de gênero não tem a menor base científica. O que existe na história da psiquiatria era a falsa percepção de gênero, que é conhecida por disforia de gênero. Isso está na mesma categoria da anorexia. Por exemplo, uma pessoa que é magérrima, como diz aqui na minha região do Nordeste, só o couro e o osso, ela se auto-identifica, ou ela se olha e se vê com obesidade mórbida. Então isso é uma falsa percepção. Ela pode se ver obesa, mas ela não é obesa. Como é que se trata uma pessoa dessa? Chegando para ela e dizendo assim, olha, mesmo que você se veja obesa, eu tenho de lhe dizer, você não é obesa. Em outras palavras, você não chega para uma pessoa com anorexia e diz assim, para curar o seu problema, eu vou fazer uma lipoaspiração. Se você fizer uma lipoaspiração em uma pessoa anoréxica, magérrima, o que você está fazendo com ela é uma maldade perversa. A mesma coisa é se você submete uma pessoa que acha que é de outro gênero a um tratamento de bloqueadores hormonais na infância. Isso se faz com crianças, nós fazemos com crianças de 2 anos de idade. No meu Instagram tem um sem número de casos de crianças com 2 anos de idade sendo submetidas a bloqueadores hormonais. Se você submete essa pessoa a um tratamento cirúrgico do que chamam de ressignificação de sexo, ela não se tornará uma pessoa de outro sexo, não é porque eu não queira, não. Por mim, se ela quiser ser um avestruz, um super-homem, tipo, não é isso. É porque a realidade não permite. Não é por acaso que nós temos, em decorrência desses tratamentos, um grau altíssimo de suicídio. Por quê? Porque a essas pessoas é dada uma expectativa que ela não será atingida por uma imposição da realidade. Então, fora essas pessoas que têm o problema da disforia, também existe hoje algo mais perverso ainda, amigo, que eu vou ter que lhe dizer aqui, que é o seguinte, existe uma espécie de religião comunista que está praticamente beatificando o transgenerismo. As pessoas hoje nas universidades que se dizem transgêneros, sejam ou elas têm a disforia, devem ser tratadas, ou então são pessoas que estão sendo enaltecidas nos ambientes universitários como corajosas, de vanguarda. Quer dizer, o que se está dando a ela é uma falso sucesso, quando no interior ela está lidando com algo que é inatingível. Isso é muito, muito terrível. Então nós temos aí uma religião praticamente, uma religião. Se eu fizer isso que eu estou falando aqui, isso que eu estou falando para você aqui, né, da perspectiva dessa religião, é uma blasfêmia. Eu ser conservador, na perspectiva da universidade, é uma heresia. O homossexualismo, na perspectiva desse mundo aí, que é um comportamento sexual, na perspectiva desse mundo, é uma virtude. Toda pessoa é livre para ser homossexual se quiser. Mas ser homossexual, ser heterossexual, isso não tem a ver com virtude. Então, assim, existe uma correlação disso. Os comícios de esquerda são praticamente são praticamente aquelas procissões ou missas. As passeatas são procissões. Então, assim, o militante é um fiel. O fiel da religião é aquele militante. Então isso tudo para dar justificativa a algo que existe no crescimento do pensamento de esquerda, que é chamado utopismo. O que é utopismo? O comunismo. Utopismo é o seguinte: o comunismo ele propõe ao povo que pode trazer o céu à terra. O céu, o paraíso, é algo que está no discurso, na proposição do comunista. Por quê? Porque é uma religião. Não é por acaso que nós temos aí líderes de esquerda que equiparam as suas trajetórias
líderes populistas que equiparam a sua trajetória ao do próprio Jesus Cristo. Ao do próprio Jesus Cristo, né? Então, é um movimento que é maior. A missão integral nas igrejas evangélicas, conforme eu disse, teologia da libertação das igrejas católicas, é isso. A nossa expressão religiosa é essa. É o marxismo religioso. É interessante o que o senhor comentou aí do problema, né? Até uma das causas que mais geram suicídio, né? Esses dias eu estava assistindo uma jornalista falando sobre isso, sobre ideologia de gênero. Ela começou a contar a história de quando mais ou menos isso começou, esse levante de pessoas querendo sendo ativistas quanto a essa ideologia, de que um doutor, ele teve um caso com um menino que, quando ele nasceu, ele era gêmeo, teve até um problema na hora do parto, que eles tiveram que, de alguma maneira, tirar o órgão sexual de um dos meninos. Eram 2 meninos, e a mãe do menino que sofreu esse problema, esse acidente, ela perguntou ao doutor como é que seria a vida desse rapaz, desse menino, quando ele crescesse. E então foi sugerido a ela que criasse esse menino como uma menina. Desse vestido a ele, tratasse ele como uma menina, delicado e tal. Quando ele crescesse, ele ia se sentir uma menina. Só que a questão toda é que ele não se viu uma menina enquanto ele estava crescendo. Ele não gostava dos vestidos, ele não gostava dos sapatos, ele brigava com as meninas, queria brincar com os meninos. Aí chegou um momento na vida dele que ele conseguiu... na verdade, a mãe dele contou a verdade para ele, que ele não era menina, que era um menino. E então, quando ele já estava adulto, ele conseguiu fazer a cirurgia de reversão de sexo, ele conseguiu até casar, mas todo aquele trauma que ele teve na infância, ele não aguentou e se suicidou. Por causa de todo o background que ele tinha, por ter sido criado como algo que ele não era. Algo estava fora da realidade. E aqui, com esse comentário, eu gostaria que o senhor aprofundasse mais, como o senhor pediu, falou sobre a questão dos problemas que isso traz, a questão das abominações que virão ou que vêm junto com esse tipo de ideologia. Todas essas ideologias, eles têm por intuito colocar as pessoas em categorias, como se fossem uma comunidade de insetos. Esse é o objetivo. Então, todas essas manifestações são manifestações comunistas para dominar as pessoas. Então, a porta de entrada é o ambiente da sexualidade, sim, conforme eu disse, porque para se massificar a ideologia, as pessoas vão apelar para os impulsos primários. Os jovens não precisam de sofisticação filosófica, de maturidade intelectual, para cederem a essas propostas ideológicas que têm por objeto a questão da sexualidade. Eles são facilmente atingidos aí, são facilmente vulneráveis nesse ponto. O sexo, ele faz com que a ideologia se massifique. Mas essa massificação da ideologia, que começa pelo campo da sexualidade, facilmente vai crescer e vai dominar as pessoas, tirando as suas individualidades. Por exemplo, o LGBTismo, ele tem por intuito o domínio intelectual de todas aquelas categorias que essas letras representam, lésbicas, homossexuais, etc, etc, etc. Tanto é assim que não há uma pessoa adepta ao LGBTismo que possa pensar diferente. Em outras palavras, o LGBTismo não permite que homossexuais pensem diferente. É um movimento ideológico de domínio da mente dessas pessoas. Qualquer homossexual que se coloque de forma independente em seu pensamento sofre sanções ferozes, sociais desse movimento. Um exemplo claro disso no Brasil, que eu tenho dito em alguns lugares, é do deputado federal, hoje falecido, Clodovil Hernandes. Clodovil Hernandes era um deputado que era notadamente homossexual, mas era um livre pensador. Sim. Ele não se submetia aos ditames externos, ele era alguém que tinha ideias próprias.
E ele foi fortemente atacado pelos vieses LGBTistas. Da mesma forma, o feminismo faz com a mulher. Para o feminismo não defende a mulher. O feminismo defende que a mulher pense de acordo com o movimento ideológico. Exatamente. Rapaz, eu postei no meu Instagram que a mulher do ano 2022 foi um homem. Um homem. Foi um homem. Uma pessoa que é um pouco famosa aí no negócio de, parece do Big Brother, alguma coisa. Foi um homem. E o pior que é um homem que nem se enquadra na categoria de ideologia de gênero. Ele nem se diz ele nem diz assim, eu sou mulher. E mesmo que dissesse, não poderia ser, mas nem dizer ele diz. Quer dizer, é claramente um homem que foi eleita a mulher do ano. Cadê o feminismo para defender a mulher? Os esportes femininos estão fadados ao fracasso por conta dos transgêneros. Os transgêneros, homens que se identificam como mulheres e vão participar em esportes femininos, têm sim vantagens nos seus músculos, na sua resistência. A prova disso é que não existe nenhuma mulher que se identifique como homem participando dos esportes masculinos. Por que não existe? Porque essas pessoas, se participarem, não têm a menor chance. Então, cadê o feminismo para defender as mulheres? Os esportes femininos estão acabando, a mulher do ano é um homem. Onde é que está o feminismo? Não está aí, nem se manifesta. Por quê? Porque o feminismo não defende as mulheres, defende uma pauta específica que vai dominar as mulheres. O indigenismo, a mesma coisa. O indigenismo quer dizer o que o índio tem que fazer. Eu cheguei lá na fronteira e estava defendendo lá, olha, se o índio quiser plantar soja, ele tem que plantar, sabe o quê? O que ele quiser. É um grupo de antropólogos que vai dizer o que o índio tem que fazer, o que não fazer, tem que dominar o índio. O índio é livre, ele é um ser humano como eu sou, como você é, como ele é um brasileiro. Então, assim, é um movimento. O negrismo, a mesma coisa. O negrismo quer fazer com que o negro pense só de uma forma específica. Eu não sei se eu já disse para você outra oportunidade, eu até botei no meu Instagram também um diálogo que havia de dois negros, e um negro disse alguma coisa lá, o outro negro disse, ei, isso aí não é pensamento de pretão não, ele usou esse termo. Aí o outro diz, rapaz, que conversa é essa? Existe pensamento de negro? É claro que não, a cor da pele não tem a menor importância. As pessoas são livres, são seres humanos, não tem a menor importância para a forma como elas pensam. Mas o negrismo quer impor uma forma específica do negro pensar. Para quê? Para dominá-los. Para dominá-los. Quer dizer, pensadores, um dos maiores gênios da atualidade, uma das bases mais importantes da minha formação intelectual é Thomas Sowell, que é negro. Cadê o movimento negrista aí, elegendo e favorecendo o pensamento desse gênio, desse pensador nato, um cara inteligentíssimo? Quer dizer, não fala, é inimigo de Thomas Sowell. Então, é um aprisionamento que ocorre pela entrada nessas chamadas ideologias coletivistas comunistas. E aí vai, amigo, e se você quiser aprofundar, o fim disso é o climatismo, o ambientalismo. Se chega ao que se chama do ambientalismo, é um pulo para o chamado deep ecology, ou ecologia profunda. Ecologia profunda é o quê? As pessoas são todas levadas a uma espécie de idolatria da natureza. É o paganismo. É por isso que essas vertentes, em última instância, são anticristãs, sim. Porque as pessoas que começam em qualquer uma dessas vertentes ideológicas, elas terminam no paganismo. Terminam idolatrando outros deuses. Então, do ponto de vista do cristianismo, isso é um fato muito importante. Tanto é assim que é um fato histórico de que onde a Bíblia é proclamada, ela é pregada, o globalismo comunista tem dificuldade de expansão. Então, e as igrejas aí dizem, não podemos falar disso. Isso é um caso muito importante, porque acham que você não falar disso é você estar flertando com a possibilidade de um sem número de pessoas não encontrarem o caminho da salvação. Isso faz parte da nossa apologética cultural, isso faz parte da nossa teologia pública.
E é para isso que devemos estar aqui, para refletir a verdade num mundo de mentiras. Exatamente. Se não for para isso, para que estamos aqui? E tem muitos pastores acovardados, não é? Pastores sem coragem, querendo ser como a geração de números, que zigue-zagueou no deserto e não fez aquilo que Deus queria que eles fizessem para atingirem o plano de Deus para a vida deles.